Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim fazer um vídeo bastante pedido nos últimos tempos aqui no canal, que é um vídeo com indicação de autores de língua alemã. E acho que vai ser bem legal, tem algumas coisas que eu gosto muito nessa pilha e espero que vocês gostem. Tô aqui com o meu chá, como aparentemente já virou uma tradição nesse canal. E eu queria aproveitar também esse vídeo para anunciar um outro projeto que eu tô participando e convidar vocês para conhecerem lá. Eu vou fazer uma série de vídeos para o Goethe Institute sobre literatura em língua alemã. Já foi ao ar o primeiro desses vídeos, um vídeo com indicação de 5 autoras que eu gosto bastante. Eu vou deixar o link ali embaixo para vocês verem. E acompanhem, se inscrevam lá também, porque vai ter um vídeo meu lá a cada 2 semanas e tem várias coisas legais previstas já. Então vale a pena dar uma olhadinha. Bom, primeiro de tudo, antes da gente ir para as indicações dos livros em si, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse termo de autores ou literatura em língua alemã. Se a gente for parar um pouco para pensar, a Alemanha enquanto categoria geográfica é um tanto problemática, né? Porque ela mudou muito ao longo dos anos e inclusive em anos recentes, né, ela teve grandes mudanças. Não anos recentes, tipo ano passado, mas no final do século passado, né, já era diferente. Fora que além da Alemanha a gente tem outros países que falam alemão, a gente vai ter outras configurações geográficas, minorias culturais e tudo isso. Então a situação de falar um autor alemão é uma categoria um tanto estranha, um pouco problemática da gente pensar. Em geral, então, a gente fala em literatura de língua alemã ou autores de língua alemã, e isso inclui, então, qualquer tipo de autor de qualquer lugar, mas que produz uma obra em língua alemã. Eu queria aqui, inclusive, citar para vocês a definição do Otto Maria Carpo. A gente tem esse livro, A História Concisa da Literatura Alemã, que, como o título diz, é bastante concisa mesmo, mas é uma boa base para a gente ver e estudar a literatura alemã. E o que ele diz é o seguinte: a literatura alemã é a literatura escrita em língua alemã. Parece um truísmo, mas não é. A definição precisa ser interpretada. A Alemanha nunca teve fronteiras certas. Na Europa Oriental, grupos compactos de língua alemã vivem em países que nunca pertenceram à Alemanha. Também nas fronteiras ocidentais e mediterrâneas, o território da língua alemã é muito maior que o da estrutura política. Basta lembrar que a Áustria, a parte alemã da Suíça e a Alsácia. Então aqui a gente está pensando em autores que escreveram em alemão e é isso. Essa é a nossa definição. Para quem tem curiosidade de estudar e saber mais sobre esse tema, além desse livro aqui, eu indico esse outro livro aqui que eu acho que eu não mencionei aqui no canal ainda, acho que eu só falei sobre ele no Instagram. É o Áustria, uma história literária, literatura, cultura e sociedade desde 1650. Esse é um livro de 2 autores, Klaus Zeringer e Helmut Gollner, e ele foi traduzido, teve todo o trabalho de tradução e adaptação desse livro é da professora Ruth Bornowski, que foi minha orientadora no mestrado. E foi publicado ano passado, é um tijolo, foi um trabalho de anos dela. E tem um dedinho, assim, um fio de cabelo meu nesse livro, tem umas traduções de poemas meus, traduções minhas de poemas, não poemas meus, que eu ajudei ela durante esse projeto dela de traduzir esse livro. É um livro que eu recomendo bastante também. E bom, vamos lá então para as indicações de literatura em língua alemã, finalmente. Eu adotei aqui uma separação mais ou menos cronológica então das obras. E a gente começa no período barroco com Aventurosos Simplicíssimos, do Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen. A tradução foi do Mário Luiz Frangillo, não sei como ele fala. Esse é um livro muito engraçado. É um livro do período barroco, aqui a gente está pensando em 1600 e tanto, né? O Grimmelshausen viveu entre 1622 e 1676. E esse aqui é um livro que tem um quê de Dom Quixote, assim. Então eu vou ler o título inteiro para vocês porque ele é grandinho. O Aventurosos Simplicíssimos, isto é, a descrição da vida de um singular vagante chamado Melchior Sternfels von Fuchsheim, onde e com que aspecto ele veio a este mundo, o que nele viu, aprendeu, experimentou e sofreu, e também porque voluntariamente o abandonou. De leitura sumamente divertida e a todos proveitosa. Então,
É essa figura errante que é extremamente inocente, extremamente não sabe o que está acontecendo no mundo, e ele vai ter um momento que ele vai ser do exército, ele vai ser comerciante, ele vai passar, enfim, por várias das áreas de atuação ali da Idade Média, e tem muito ele vagando por essa sociedade. Então aqui a gente está muito longe de pensar numa Alemanha unificada, de um reino ou de algo do tipo, assim, eram muito mais pequenos burgos. E ele então tá vivendo tudo isso. É um período de guerra, é um período de pobreza, é um período que começa a ter uma diferença entre classes sociais, e ele vai começar a perceber isso conforme ele transita nelas. Ele tem uma parte meio de fantasia, de mitologia, ele tem tudo isso. É um livro engraçado, mas é um engraçado, como a gente tem esse personagem inocente, muitas vezes ele não entende o que ele está experienciando. E às vezes a gente pega alguma coisa, a gente pega ali o que está acontecendo que ele não pega, e isso às vezes cria um humor, mas isso às vezes também cria uma grande crítica, uma grande desconforto até em alguns momentos. Então é um livro muito interessante em vários aspectos. É um calhamacinho, mas vale a pena. Principalmente para quem gosta, por exemplo, de Dom Quixote, eu acho que é um livro muito interessante para procurar também. Depois disso a gente vai dar um salto para o período romântico. Tá aqui o Contos Maravilhosos Infantis e Domésticos dos Irmãos Grimm, Jacob Grimm e Wilhelm Grimm. Essa minha edição saiu pela Kozak Naif, mas essa mesma tradução já foi publicada pela editora 34, então já dá para procurar o texto de novo. E esse aqui então é o período romântico, porque o que os irmãos Grimm fizeram, além de fazer um dicionário, um dos primeiros dicionários da língua alemã, o que eles fizeram também foi recolher esses contos, essas histórias populares que eram passadas oralmente entre as pessoas e fazer essa coleção dessa obra num livro. Então a coleção foi feita entre 1812 e 1815, e várias dessas histórias já são um pouco conhecidas pra gente, porque foram as histórias que continuaram sendo adaptadas e continuaram mudando até hoje. A gente tem histórias tipo João e Maria, que é uma história que a gente provavelmente leu e conhece de quando a gente era criança. Mas a diferença da gente ler edições desse tipo, essa da 34, é que elas trazem a tradução dos contos tais quais publicados nessa edição aqui. O que é bastante diferente. Os contos são bastante mais pesados, bastante mais sangrentos, bastante mais violentos do que a versão Disney que fez parte da minha infância, né? Isso tem muito da época, né? Tem como a época foi mudando. E uma coisa que eu acho muito interessante a gente também ver nesse livro é como existe um tom bastante, talvez pedagógico, um tom moralista nos contos. Tem muita coisa aqui que eles usam meio que como uma lição de moral. Não vá pra floresta sozinho, não faça isso, não maltrate as crianças do seu novo cônjuge, enfim, várias coisas desse tipo também que eu acho que tem a ver com esses costumes e hábitos e jeito de viver, o que também é interessante da gente pensar, né? Como os tempos mudam ou não, né? Não é verdade? Depois disso a gente vai dar mais um pequeno salto. O livro que foi publicado em 1924, que é A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Tem vídeo pra ele aqui no canal, aliás, tem vídeo pros outros dois também, vai estar tudo linkado. Mas esse aqui é um dos meus queridinhos, assim. Aqui a gente vai ter uma história que acontece antes da Primeira Guerra Mundial, em que a gente tem o Hans Castorp, um engenheiro ainda bastante jovem, que é levado para um sanatório no alto de uma montanha, fica super isolado do resto da sociedade, para se tratar de tuberculose. Então a gente tem nesse sanatório um grupo de pessoas com diversos graus de tuberculose e que vão então ficar nesse ambiente afastado. A gente ainda não tem uma cura definitiva para a tuberculose aqui, mas o que acontece é que a gente vai ter esse mini mundo separado do resto do mundo, essas pessoas que vão viver essa vida à parte. A gente tem que pensar que sim, são pessoas que têm dinheiro e que conseguem bancar esse tipo de solução, esse tipo de tratamento. E a gente tem muito
movimentos do que acontece na Europa. A gente tem um microcosmos basicamente acontecendo aqui. A gente tem uma parte do romance que é um pouco filosófica, porque a gente tem dois personagens que vão personificar as grandes ideias e o grande debate do tempo e que vão conversar entre si. A gente vai ter uma história romântica de amor. A gente, enfim, vai ter um grande romance sobre passagem de tempo. Dura anos isso, não são meses de tratamento, são anos de tratamento. E a gente vai ter então esse romance dessa passagem do tempo, dessas mudanças e etc. É um romance belíssimo, precisa ter um fôlego, eu admito. Eu demorei, eu acho que na época, uns 4 meses, eu li para uma disciplina da faculdade, a gente ia discutindo um trecho toda semana e deve ter dado uns entre 4 e 5 meses para ler o romance inteiro. Mas vale a pena sim, é um livraço. Depois disso a gente tem um romance que é mais ou menos da mesma época da Montanha Mágica, que é O Processo, do Franz Kafka. Na realidade, tudo indica que o Kafka escreveu o livro entre 14 e 15, então antes da Montanha Mágica, né? Mas ele foi publicado a partir da década de 30, então a gente tá aqui. E foi difícil pra mim escolher qual Kafka que eu queria indicar, mas foi esse aqui o escolhido. Também tem vídeo pra ele aqui no canal, mas pra quem não sabe, a gente tem esse personagem que chama Joseph K., que acorda um dia e tem pessoas chamando ele porque ele tem que fazer parte de um processo e ele não sabe do que ele está sendo acusado, o que está acontecendo, ele não sabe qual é o procedimento que ele tem que tomar, ele não sabe de nada, ninguém esclarece nada para ele, então ele tem sua rotina completamente mudada por causa desse suposto processo que surgiu de repente na vida dele. O começo é incrível, o começo do livro é assim: alguém certamente havia caluniado Joseph K., pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. E ele é um romance muito sobre esse meandro burocrático, sobre como o indivíduo se encaixa nisso, como a lei é fechada, como um indivíduo se encaixa ou não, né? Como um indivíduo não consegue se localizar dentro disso. E faz uma crítica, questiona a necessidade disso para a sociedade, ou pelo menos disso num formato de sistema burocrático, não necessariamente a justiça, mas o que ele questiona principalmente é a burocracia. Kafka é um escritor que escreve em alemão, mas ele morava na República Tcheca, né, em Praga, hoje República Tcheca, mas que foi por muito tempo domínio germânico, e na época específica em que isso estava acontecendo, ele falava, aparentemente tudo indica que ele falava tcheco num ambiente mais doméstico, mas trabalhava e durante a sua profissão, que era de servidor público, ele falava alemão e esse meio era alemão. Tanto que o alemão dele, para quem tem curiosidade de ler coisas em alemão, o alemão dele não é dos mais difíceis de ler, porque ele tem um alemão bastante frases simples, frases burocráticas, nada muito mirabolante em termos de imagem ou algo assim. O Kafka tem essa coisa, né, de deslocar a gente, então ao mesmo tempo que ele desloca os personagens e faz os personagens viverem esses acontecimentos que eles não entendem e os personagens se sentem deslocados numa parte do mundo que parece ser nova e que eles nem sabiam que existiam antes. A gente acompanha essas histórias a partir dessas perspectivas dos personagens, então a gente tá junto com eles nesse sentimento de desconhecido, esse sentimento de deslocamento muito grande, e eu acho que é uma das coisas que mais me encanta na literatura dele. Bom, agora a gente vai dar um pulo para depois da guerra. Esse aqui é o mundo de ontem, não tanto depois da guerra, a gente vai dar um pulo para a Segunda Guerra Mundial, né? Esse aqui é a autobiografia O Mundo de Ontem, do Stefan Zweig. Esse aqui é um livro da década de 40. O Stefan Zweig é um escritor que nasceu na Áustria e, enfim, vocês já me ouviram falando muito desse livro aqui no canal antes, mas ele é basicamente um escritor que tem uma obra literária fictícia interessante, não incrível, bastante empoladinha e tal. Antes da Primeira Guerra Mundial, Viena era o grande centro cultural, então ele fazia parte desse mundo e eu diria que é um escritor ok dentro desse contexto, assim, várias coisas legais, gosto da ficção dele também.
Mas todo esse mundo cultural muito ativo, toda essa diversidade cultural, essa riqueza cultural vai ser bastante destruída com a ascensão do nazismo. E o Zweig, que era um autor que dependia muito desses sistemas sociais, vai ter um grande baque na sua vida. Então ele vê tudo que ele mais acreditava, que ele mais admirava, que ele mais acreditava a ruir, e esse mundo não existe mais. Ele era judeu, então ele também não consegue mais se encaixar nesse mundo. Ele acaba se exilando no Brasil, vai morar em Petrópolis e ele falece, ele se suicida com a esposa em Petrópolis antes do fim da Segunda Guerra Mundial. E é um livro que vai falar muito sobre a mudança do tempo, a mudança política e como essas coisas econômicas, políticas vão acarretar mudanças culturais e mudanças na vida das pessoas. É meu livro favorito dele, disparado. Ele começa assim, é um começo incrível. Nunca atribuí tanta importância a mim mesmo a ponto de ficar tentado a contar a outros as histórias da minha vida. Foi preciso acontecer muita coisa, infinitamente mais do que costuma ocorrer numa única geração em termos de eventos, catástrofes e provações, para que eu encontrasse a coragem para começar um livro cujo protagonista, ou melhor, centro, sou eu mesmo. Aí aqui eu vou pular um trechinho, mas ele fala o seguinte logo depois. Cada um de nós, mesmo o menor e o mais insignificante, foi revolvido no seu íntimo pelos abalos sísmicos quase ininterruptos de nossa terra europeia. E eu, entre inúmeros tantos, não consigo me atribuir outra primazia senão a de que, como austríaco, como judeu, como escritor, como humanista e pacifista, sempre estive justamente nos lugares onde esses abalos foram mais violentos. Então, aqui a gente vai ter essa narrativa dele, do mundo que existia antes, como que eram as coisas antes. E eu acho que é um tanto romantizado, sim. É óbvio que ele não vai ver várias coisas, ele não vai ver diferenças sociais, ele está falando de uma classe abastada e etc, etc. Mas ele vai descrever esse mundo incrível que ele experienciou antes de tudo isso e vai narrar pra gente como que isso mudou e como isso chegou num estado que pra ele se torna insuportável, tanto que ele se mata um pouco depois de terminar de ler esse livro. Eu acho um livro muito bom e é extremamente assustador pra mim pensar o quão a gente pode estar num momento parecido, sabe? O quanto muito do que a gente está vivendo não pode ser o encaminhamento de situações e o quanto a gente, como vai ser isso, né? E eu acho que é um livro muito, muito importante para ser lido nesses tempos recentes. Bom, vamos lá, continuando. Depois disso tem aqui um livro da década de 70, que é A Honra Perdida de Katharina Blum, do Heinrich Böll. Essa foi uma leitura que eu fiz esse ano, mas que eu gostei demais, demais, demais. A gente tem aqui um período de extrema polarização política, década de 70, Guerra Fria, a Alemanha está dividida. E o Böll, ele é bastante crítico da mídia, principalmente de uma mídia marrom, que chega a conclusões muito rápidas e que cria um processo de acusar e julgar uma pessoa publicamente antes disso ter acontecido nos âmbitos legais e jurídicos de fato. E essa aqui é uma história fictícia, mas um tanto baseada em experiências dele, e uma crítica de experiências dele, em que a gente tem essa personagem, Katharina Blum, ser chamada por um inquérito, por conhecer e supostamente ter ajudado um criminoso, alguma pessoa acusada de crimes, uma pessoa ainda nem julgada. E ela então vai participar desse inquérito, é muito colaborativa, responde tudo. Depois disso ela, talvez por não corresponder exatamente a um estereótipo de mulher e ter ali certas questões de liberdades, liberdade financeira, independência financeira, etc. Começa a ter detalhes da sua vida pessoal mais escrutinados publicamente, levantados, um ponto que fica um pouco desconfortável, porque parece não ter a ver tanto assim com o processo em questão, até que isso vai se elevando e vai se elevando num ponto que publicamente ela já foi condenada de muita coisa. E ela se vê nessa situação em que ela tem sua honra perdida publicamente e, enfim, tem que ver o que vai acontecer com isso. O Böll vai usar uma linguagem um tanto burocrática, um tanto de relatório e tal para contar essa história.
É um livro curto, tem muito personagem, de repente, assim mais ou menos como o Kafka, né? A gente tem essa moça que é de repente tirada da vida dela e levada para um processo, e tem essa confusão de não entender exatamente o que está acontecendo, o que são as pessoas, o que cada um faz. Então essa confusão também faz parte desse livro. Mas ele vai ter mais a ver também com a perda da honra, com essa situação pública e com a polarização, porque muito do que tem a ver em discussão aqui tem a ver com polarização entre comunismo e capitalismo da época, e qualquer pessoa que não se encaixa num dos extremos é levada para o outro extremo imediatamente, que também é algo que a gente vive nos tempos de hoje. E, enfim, é um livro também importante e curtíssimo. Bom, indo para algumas coisas mais recentes, então, uma leitura também um tanto recente, que é A Pianista, da Elfriede Jelinek. Jelinek é uma escritora austríaca que ganhou o Prêmio Nobel em 2004, que cada vez me impressiona mais. Assim, esses tempos eu li uma peça dela que eu também gostei muito. E esse livro aqui, então, é um romance em que a gente tem eu diria que o centro é a relação entre uma mãe e uma filha. A filha é a Erika Kohut, que é a pianista em questão, e a mãe, ela tem uns 40 anos, ainda mora com a mãe, e elas têm um relacionamento bem pouco saudável, assim. A mãe é manipuladora, controladora, tenta colocar suas próprias expectativas na vida da filha, e isso cria uma situação bastante insustentável entre as duas, e a Erika se torna uma pessoa violenta a si mesma, ela é violenta consigo mesma, violenta com outros. Ela também vai ter um relacionamento muito pouco saudável com um rapaz que foi aluno dela, de piano, enfim, é muito sobre essas situações de codependência, de manipulação dentro da própria família. É um romance bastante forte, a escrita dela é bastante poderosa e, enfim, é uma dessas obras que me impressionam muito. Bom, indo então para outra autora contemporânea que também recebeu o Prêmio Nobel, porque a Alemanha tem 10, aqui está a Herta Müller. Herta Müller, na realidade, nasceu na Romênia, mas faz parte de uma cultura, de uma minoria cultural germânica, e a língua materna dela é alemão, e depois de um tempo ela foi morar na Alemanha também. E mas boa parte da obra dela gira ao redor dessa experiência de uma ditadura romena, né? Ela teve problemas na Romênia, ela foi perseguida, porque a Romênia na época era uma ditadura de Ceausescu. Então, muito da narrativa dela vai ser sobre essa experiência de ser perseguido, de censura, de governos totalitários, enfim. Esse livro específico, A Raposa Já Era o Caçador, é um livro sobre uma tradutora que trabalha numa fábrica, que aqui tem um pedacinho que confunde com a história da própria Herta Müller, que começa a ser coagida pelo governo, começa a ser perseguida pelo governo, e começa a perceber isso numa espécie de um terror psicológico, num movimento muito pesado que a polícia tem, que sempre que entra no apartamento dela eles cortam um pedacinho de um tapete dela de raposa. Assim ela consegue saber que está sendo monitorada, ela consegue saber que a privacidade dela foi invadida, então ela começa a ter essa vida completamente transformada. Também um livro bastante poderoso. Para mim é difícil escolher um livro só da Herta para indicar. Eu gosto muito da literatura dela, mas eu acho que se fosse para indicar um para começar, eu indicaria esse aqui. E um outro livro que eu tenho aqui também mais recente é o F, do Daniel Kahneman. Eu fiz vídeo sobre esse livro lá para uma campanha do GetUp, vou deixar o link ali embaixo também. Mas é um livro que me surpreendeu bastante na época, porque eu não esperava tanto assim dele. Mas é um livro que são 3 filhos, Martin, Eric e Ivan, eles são abandonados pelo pai. E a gente vai acompanhar eles já na vida adulta, lidando com o mundo. Basicamente, é difícil escrever esse livro, mas eu acho que basicamente é um livro sobre pessoas adultas lidando com o mundo, lidando com o fato de terem sido abandonados pelo pai, mas lidando com várias outras situações da vida adulta também.
A gente vai ter alguns âmbitos da sociedade moderna, contemporânea, a gente vai ter o mundo da arte, o mundo do mercado financeiro. Então várias dessas questões também vão aparecer no livro, que faz com que ele seja, acho que, ainda mais interessante, assim, porque a gente não fica só fechado nesse ambiente familiar, a gente extrapola um pouco isso. E o último livro que eu queria indicar para vocês hoje é um quadrinho, e eu não tenho ele aqui comigo, mas ele é Hoje é o Último Dia do Resto da Sua Vida, da Uli Lustre. Foi publicado aqui no Brasil pela WMF Martins Fontes. Eu li da biblioteca na época, por isso que eu não tenho ele aqui. Mas é um quadrinho muito interessante. Ele se passa ali no período final da divisão das Alemanhas, 84, 85, alguma coisa assim. E vai narrar a viagem da Uli Lustre com uma amiga pela Itália. E vai falar muito sobre essa juventude que cresceu nessa Alemanha dividida, que cresceu nesse ambiente de polarização, quais são as respostas emocionais, culturais, comportamentais que as pessoas vão ter a isso. Tem muito a ver com sexo, drogas e rock and roll e coisas do tipo. E ele é interessante, eu acho, principalmente para pensar essa juventude desse tempo e entender um pouco melhor esse tempo tão confuso para a história de quem viveu ele, né? Bom, pessoal, é isso. Então esses são alguns dos meus livros de literatura em língua alemã favoritos. Espero que vocês tenham gostado das indicações. Deixem aí embaixo as indicações de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!